Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Na descrição do vídeo o link para esta matéria. Eu sei. Tem gente que deve estar nesse momento torcendo o celular falando: não, Rilgley, você está errado. Cássio Nunes votou a favor de Lula. Gente, primeira coisa que eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo. Primeira coisa, esqueça Bolsonaro, esqueça Lula. Lembre-se apenas de duas coisas: ministro Cássio Nunes, suas atribuições e o Código Penal. Pronto. É só isso que eu quero. Esqueça a ideologia. Tá? Não vamos fazer igual à esquerda, vamos fazer como deve ser. Tá? Esqueça a ideologia política e aí você vai entender o voto de Cássio Nunes mais uma vez. Para aqueles que provavelmente já estão apontando o dedo para Cássio Nunes. Bom, vamos ao título da matéria. Cássio Nunes Marques não votou a favor de Lula. Não votou, Rilgley? Mas ele colocou lá para Lulita ter direito. Não, ele não votou a favor de Lula. E você vai entender agora. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like ou seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o nosso canal e dar uma forcinha pra gente. Né? Quem ajuda o canal, tem ajudado o canal, o nome está na descrição, os colaboradores de fevereiro. Se você quiser o seu nome lá, dá uma forcinha pra gente que a gente coloca lá também. Bom, gente, domingo que vem às 21 horas, a nossa live política. E esse assunto aqui, caso você tenha dúvida, vai dar um pulinho na live, porque a gente explica com mais tranquilidade e você pode estar questionando durante a explicação. Olha só, vamos lá. A narrativa aqui do autor. Quem me acompanha há mais tempo, desde a ocasião da soltura do Lula, não vai se surpreender com o que vou dizer. Cássio não votou a favor de Lula. Seu voto foi pelo ordenamento jurídico brasileiro. Eu não entendi. O que Cássio Nunes fez foi votar de acordo com a lei. Independente se eu goste, independente se eu não goste, Cássio Nunes votou pela regra, como diz o Casagrande, né? A regra é clara. E a gente vai entender ela aqui. Tem tudo aqui para você. Na ocasião do julgamento da prisão em segunda instância, escrevi um texto baseado exatamente no que direi a seguir. Não cabe ao STF reescrever a legislação. Em absoluto, não é sua função. O dever do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição e, consequentemente, detalhe, das demais leis. Certo? Então vamos lá. Duas coisas. O STF não pode estar escrevendo, fazendo legislação. Segundo, né? Ou seja, o STF naquele momento ele fez uma legislação, ele errou, ele mexeu onde não devia. Não era competência dele, mas ele o fez. Mas tudo bem, não é o papel dele. Segundo, que o papel do STF, além de guardar e resguardar a Constituição, também compete na questão das leis que dela é proveniente. Nós vimos quase uma rasgação da Constituição agora há poucos dias com a tal da tentativa de reeleger Maia Alcolumbre. Continuando. Se a Constituição Federal, vamos lá, caneta e papel na mão para você anotar e depois ir pesquisar, para depois você poder criticar o Cássio Nunes munido, né, com tudo na mão. Vamos lá. Se a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVI, acho que é 45, né? Eu sou péssimo nesse negócio, mas acho que é 45, né? Artigo 5º, inciso 46, perdão, 46, burro. 46. Inciso 46 diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É isto que o STF deve garantir. Certo? Que aconteça. Se o povo não está satisfeito, se acredita que a Constituição deva ser mudada, então deve cobrar o Congresso Nacional. É dele, somente dele, a competência de modificar a legislação vigente. Então, se você não concordou com Cássio Nunes, por exemplo,
Ah, porque o Cássio Nunes votou a favor de Lula. Se você não concordou com isso, você vai ter que pegar, juntar uma turma, ir lá e pressionar os deputados e os senadores, de preferência os senadores, na verdade, se não me falha a memória, para mudar a Constituição. Não é porque eu gosto de Bolsonaro e não gosto de Lula que eu tenho que colocar os meus sentimentos ou as minhas opiniões acima da lei. Nem posso julgar o Cássio Nunes por favorecer ou não favorecer alguém simplesmente porque ele deu uma canetada dentro da lei que, por acaso, acabou favorecendo o Lulita. Se a lei diz que tem que ser assim. Mas vamos lá, porque vamos lá. O voto de Cássio baseou-se no mesmo artigo 5º, já protagonista da outra ocasião, que em seu capítulo diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e em seu inciso 45 estabelece que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Obviamente, isso inclui o Lula. Traduzindo, Lulita, querendo eu ou não, gostando eu ou não, a lei diz que o infeliz das costas da oca, o barbudo, tem direito a correr atrás e ter acesso a tudo aquilo que possa, o inocentar, caso de fato ele não seja culpado. Bom, a gente sabe que no caso de Lula não é questão de provar inocência, e sim um jogo político, uma tentativa desesperada de driblar a lei. Porém, ele usa para isso a lei e, como tal, ela tem que ser respeitada. Baseou-se também, ainda tem mais, voltando aqui, né? Ou seja, significa que tanto Lulita quanto qualquer um outro tem os mesmos direitos que a lei oferece. Então, por exemplo, se fosse alguém bolsonarista no lugar de Lula, e por acaso inocente, de fato, aí você estaria hoje agradecendo porque o STF deu essa decisão. Como é Lulita, a gente coloca os nossos interesses ou as nossas ideologias políticas à frente, então a gente julga o Cássio Nunes como um traidor, mesmo que o cara esteja cumprindo o papel de ministro. O que a gente tem que entender é que Cássio Nunes está ali como ministro do STF e não como empregado de Bolsonaro. Porque quando você olha para Cássio Nunes como empregado de Bolsonaro, você acaba olhando você acaba desejando que no STF repita-se a mesma coisa que se repetiu durante os últimos anos. O PT foi lá, colocou 7 ministros e hoje qual é a nossa crítica? Justamente essa forma, essa colocação de ministros que atendem caprichos do ex-presidiário e atual condenado, certo? A gente reclama muito disso. Ou seja, se a gente reclama disso, por que a gente também tem que... Então por que a gente tem que aceitar que Cássio Nunes tem que ser um empregado de Bolsonaro? Desculpa, eu sei que tem muita gente que não vai gostar disso aqui, mas a verdade é essa. Nós temos que ser honestos. Enquanto a gente usar não adianta a gente sair da esquerda e vir para a direita e continuar usando as mesmas táticas. Se lá é errado, aqui é errado. Então, no meu ponto de vista, Cássio Nunes não errou. Ele agiu como ministro dentro da lei. Mas vamos lá, continua que aqui ainda tem mais coisa. Baseou-se também no artigo 254 do Código de Processo Penal, que prevê em seu inciso 4º que o juiz dar-se-á por suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes garantia que encontra eco também no artigo 145, inciso 2º do Código de Processo Civil. Ou seja, tá aí. Não interessa, gente. A lei tá ali, o código tá ali, o negócio tá ali. Ele tem esse direito. Agora tem a controvérsia. Hugo, então quer dizer que ele vai ter acesso a tudo e blá, Só que tem um detalhe, gente. Primeiro, são duas coisas que você tem que vislumbrar aqui. Primeiro, Cássio Nunes seguiu o código como ele manda, dando a Lulita o acesso ao contraditório, dando ampla garantia de defesa dele. Posso não gostar disso, posso desejar que Cássio Nunes e os ministros tivessem votado contra, posso, mas a lei é essa aqui.
Querendo eu, gostando eu, não. Se eu quero que ela mude, faço como foi orientada ali. Pressiono o Congresso para mudar a Constituição. Agora, o primeiro ponto é esse. Cássio Nunes seguiu a lei. Segundo ponto, provas obtidas de forma criminosa são invalidadas. Ainda que elas sejam verdadeiras, perante, isso, se não me engano, isso é na Constituição também. Perante a justiça, elas são invalidadas. Trocando em miúdo, Lula vai ter acesso a um arsenal de coisas que não vai servir para nada, porque foram obtidas de forma criminosa. Então, perceba, a lei dá acesso a Lula. Cássio Nunes obedeceu à lei. Porém, as provas que ele vai ter acesso de nada vão servir. Até porque a própria perícia da PF já disse que as provas são impericiáveis. Já saiu o relatório. Então, são imprestáveis. A palavra foi usada essa, impericiáveis não, foi imprestável, né? Diz que as provas não poderiam ser periciadas e que elas seriam imprestáveis. Foi essa a palavra usada pela PF no seu relatório. Então, ele vai estar apenas tendo acesso a mensagens que não vai servir para nada. Ou seja, 6 por meia dúzia, continua na mesma merdes. Continuando aqui. Cadê? Deixa eu voltar. Não interessa quem seja o favorecido, seja o filho do presidente ou o líder da ideologia. Eu achei interessante essa colocação aqui, porque muitas vezes a gente até sai em defesa de Flávio Bolsonaro, e aí tem muita gente que até apoia certas ações que fogem um pouquinho à regra, porque não, é o filho do presidente, a gente não quer que ele, porque a gente sabe que ele é honesto e tal, e não sei o que e tal. Então, quer dizer, a lei, gente, é igual para todos. Eu não posso querer que... Pronto, se fosse o Flávio Bolsonaro no lugar do Lulita, muita gente veria isso com bons olhos. Porque a gente coloca a nossa ideologia à frente e não pode ser assim. Mas vamos lá. Não interessa quem seja o favorecido, seja o filho do presidente ou o líder da ideologia adversária. A lei deve valer para todos, na punição pelos crimes e na proteção pelos direitos. Vale lembrar que somos o elo fraco da corrente. Se, por razões ideológicas, senadores, presta atenção, senadores e ex-presidentes puderem ser judicialmente violados, o que acontecerá dentro em breve com os cidadãos comuns? É a pergunta. Se nós tivéssemos, por exemplo, hoje, os ministros negando esse acesso de Lulita a essas informações, indo contra o Código Penal e a própria Constituição. Amanhã nós poderemos ter... Nós já temos hoje um tribunal de exceção, Alexandre de Moraes. E se isso aqui acontecesse, teremos aí já um outro passo para mais outro tribunal de exceção. O que poderia acarretar que amanhã eu e você fôssemos nós os próximos a serem enquadrados em crimes que não cometemos ou cometemos e de repente a lei não valesse de nada mais. O voto de Cássio obedeceu os princípios que deve respeitar como ministro do Supremo, em completa observância à Constituição e aos direitos fundamentais. Se querem culpar alguém, culpem... Cadê? Ah, não. Aqui já estou pulando aqui, já estou em outra coisa já. O voto de Cássio obedeceu os princípios como respeitar os ministros do Supremo, em completa observância à Constituição e aos direitos fundamentais. Ora, se a gente quiser culpar alguém, vamos culpar os que criaram a Constituição de 1982. Porque eles criaram com essa... Então, gente, entendam aqui, prestem atenção. Eu não estou defendendo Cássio Nunes. Eu não estou aqui dizendo que Lulita merece, porque ele é o cara. Não, pelo contrário. Eu queria muito ouvir a frase Lula não teve acesso. O STF votou contra. Eu queria muito ouvir essa frase. Mas, infelizmente, contra a minha vontade e o meu desejo e a minha de ver ele na cadeia, ele teve acesso porque a lei permite isso. E no momento que eu critico uma ação dessa e falo que Lula tinha que ser... A lei tinha que ser deixada de lado, a ideologia colocada à frente e Lula não ter acesso,
eu estou criando o mesmo precedente que a gente combate da esquerda. A gente combate o que da esquerda? As ações injustas, as mentiras, os atropelos da lei, os desrespeito à autoridade, o Código Penal. Tudo isso a gente combate deles. Se eu hoje aplaudisse um drible da lei nesse sentido aqui, eu estaria fomentando a continuidade do desrespeito à lei. Então eu posso não gostar disso, mas o Código Penal aqui, a Constituição é clara. Eu trouxe os artigos para vocês, o jornal colocou os artigos tudo direitinho aqui. Então eu posso não gostar, mas Cássio Nunes, querendo ou não, ele votou. Uma coisa que nós temos que tirar da cabeça, gente. As pessoas precisam tirar isso da cabeça. Cássio Nunes é um ministro do STF, não empregado de Bolsonaro. Ele não está ali para dar canetadas a favor do presidente ou contra fulano ou ciclano. Ele não está ali para agradar ciclano ou beltrano. Ele está ali para cumprir a lei. E nem sempre os resultados disso nos agradam. Nem sempre. Enquanto a gente continuar olhando para determinadas coisas com ideologia política na cabeça, sabe o que vai acontecer? A esquerda vai usar isso contra a gente. Porque eles são mestres nisso. Eles conhecem esse sistema. O que eu já li um monte de jornais aí, já hoje, de manhã, tomando café. Cássio Nunes ajuda Lula. Não, Cássio Nunes não ajudou ninguém. A lei ajudou Lula. O Código ajudou Lula, Código Penal. A Constituição ajudou Lula. O ministro do STF colocou de lado qualquer e foi lá e votou conformidade à regra. Tá aqui. Não sou eu, tá aqui. Depois você pode pesquisar. Os artigos estão lá. Eu sei que tem muita gente que mesmo assim ainda não vai aceitar isso. E talvez até critique, chamando o Cássio Nunes de traidor. Esse é um grande mal, gente, de uma parte conservadora. Trazer consigo os elementos da esquerda e trazer para a direita, para o conservadorismo. Se a gente quer mudança, a primeira mudança tem que ser no nosso comportamento e na forma de defender as nossas causas. E essa é uma delas. Aprender a olhar as coisas não pelo que está na frente, assim, mas olhar as coisas pelo que elas são de fato. Como, por exemplo, essa questão do Cássio Nunes. Se fosse hoje, por exemplo, Bolsonaro que estivesse, vamos supor, no lugar do Lula ali, né? Inocente, vamos supor, mas ninguém sabe, está todo mundo julgando, e os ministros do STF tivessem votado contra e não dado a ele acesso, hoje nós estaríamos criticando os ministros do STF. Como é Lulita, aí hoje a gente critica os ministros porque deram acesso a Lula. Vocês estão entendendo mais ou menos a coisa? 2 pesos, 2 medidas? A arma da esquerda, dois pesos, 2 medidas? É isso que eu quero que vocês entendam. Não estou defendendo Lula. Estou mostrando para vocês que, infelizmente, a lei deu a ele essa benesse. Agora, como eu disse, e Cássio Nunes só cumpriu a lei. Então, Cássio Nunes aqui não é o cara a ser criticado. Se a gente tem que criticar alguém, critica o STF. Critica, por exemplo, o STF por ter derrubado a prisão em segunda instância depois de ter sido eles mesmos quem ter criado ela, a prisão em segunda instância, aprovado ela. São esses que nós temos que... Essa composição de 2016 e de 2019 que a gente tem que criticar. Porque eles sim agiram legislando. Cássio Nunes não legislou. Cássio Nunes cumpriu a lei, goste eu ou não. Mas ele cumpriu a lei. Ele demonstrou ser um ministro imparcial. Ele foi colocado lá pelo presidente da República. Ele poderia falar, não, eu tô aqui, o presidente me colocou, o Lulita é um desafeto dele, eu vou dar uma canetada aqui contra o Lulita. Eu vou achar aqui um nó, vou puxar uma emenda daqui, puxar um rabisco dali, fazer um triângulo, um quadrado, um quadradinho de 8, e aí, pá, vou meter a caneta e negar a Lulita. Não. Ele agiu imparcialmente. Esse é o papel. Ministro, procuradores gerais, ministro do STF, procuradores gerais e desembargadores, que são alguns nomes que são indicados pelo presidente da República, eles não são indicados para agradar o presidente da República. Eles são indicados porque por uma questão de
cumprimento e meritocracia, ou seja, ele agiu de acordo com aquilo que ele aprendeu e de acordo com aquilo que está na Constituição e no Código Penal. Então ele nem favoreceu Lula e nem foi contra Bolsonaro. Ele simplesmente cumpriu com aquilo que ele é, com aquilo que lhe é cabido. Agora, veja só, isso de nada difere na questão do processo de Lula, na questão do Moro. Por quê? Primeiro que as coisas da Lava Jato, gente, pra gente encerrar, como eu já disse para vocês, não valem absolutamente nada. As mensagens são adulteradas, a própria perícia negou servir para qualquer coisa aquilo ali. Então Lula só vai ter acesso àquilo ali para fazer estardalhaço, bagunça e barulho. Nada mais, nada menos. Mesmo que aquelas mensagens fossem verdadeiras, elas seriam inadmissíveis. Eu quero que alguém aí que seja advogado agora, nesse momento, me corrija se eu estiver errado. A prova adquirida de forma criminosa, ela é, ainda que seja verdadeira, ela é inadmissível. A pessoa acusada por essas provas, ainda que ele seja realmente criminoso, presta atenção, ainda que ele seja realmente criminoso, ele é inocentado, porque as provas perdem o seu valor. Elas são desconsideradas. Em outras palavras, Lulita está brigando apenas para fazer um show. E está usando a lei para isso. Nada mais, nada menos. Então, espero que tenha esclarecido. Se você tem uma opinião contrária, por favor, respeite a minha, eu respeito a sua. Não tem nenhum problema se você vê diferente. Né? Se você entende que o Cássio Nunes errou, tudo bem. Né? Eu estou mostrando para vocês aqui leis, artigos, incisos baseados na decisão dele. Né? Se você tem um argumento para provar que ele errou, por favor, coloque o argumento, a prova, porque aqui eu estou mostrando para vocês tudo direitinho. Bom, gente, tá aí. Agradeço vocês. Peço àqueles que puderem ajudar o canal Brasil Notícias. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Curte nosso canal? Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador e seja um colaborador. Aqueles que estão ajudando o nosso canal estão no mês de fevereiro. Os nomes de vocês estão na descrição do vídeo, tá certo? Assistam o último link, quem não assistiu ainda. Fui, gente!